Olá, professor Victor e você resolvendo uma perigosa questão de regra de 3 composta do Enem. Vamos lá? Seguinte, eu olhei para os lados porque eu falei que ela é perigosa e ela é perigosa mesmo. Essa questão, ela mostra a tendência das questões atuais a respeito de regra de 3 composta. Ela traz os dados, só que esses dados eles precisam ser trabalhados pelo estudante. O estudante precisa mostrar para o examinador que ele entendeu como é que esses dados se conectam entre si, como é que essa contextualização vai ser utilizada. Repito, é uma tendência dos vestibulares atuais. Não deixar que uma pura e simples regra prática resolva a questão, mas sim fazer o estudante primeiro manipular os dados para depois conseguir resolver a regra de 3 composta. Então vamos lá, eu vou ler a questão com você e daí eu vou te mostrar onde é que você tem que mexer nesses dados. Vem comigo, vem comigo. Olha só, a questão aparece nesse momento na sua tela, ok? Ela me cobriu. Dê pausa no vídeo, leia o texto com calma, ou então, se você quiser, 1, 2, 3, já! Pronto, texto caiu. Eu te conto o que aconteceu nessa questão e como é que nós vamos trabalhar esses dados. É uma arrecadação de alimentos que numa primeira fase aqui é feita por 20 alunos que durante 10 dias arrecadam alimentos durante 3 horas por dia e essa arrecadação se dá em 12 quilogramas por dia, ok? Então 12 quilogramas por dia de alimento são arrecadados. Numa segunda fase desse processo, 30 novos alunos se juntam a essa turma, então são 50 alunos agora. O lance da arrecadação era para durar 30 dias, então nos próximos 20 dias, esses 50 alunos vão trabalhar mais, vão trabalhar 4 horas por dia, e eu coloquei aqui um X, e eu já vou te adiantar. Se aqui em cima eu tenho quilogramas por dia, esse X, se eu usar a regra de 3, ele vai ser um X dado em quilogramas por dia. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Num primeiro momento, eu vou juntar esses dados e eu vou fazer o que eu sempre falo para você fazer em regra de 3 composta. O examinador espalhou os dados. Nós vamos juntá-los porque a contextualização funciona. Como assim? Eu sei o que são alunos, eu sei o que são dias de trabalho desses alunos, eu sei o que são horas por dia de trabalho desses alunos e eu sei o que são quilogramas por dia arrecadados. Então eu vou juntar esses dados da seguinte forma. Olha só, isso a gente já fez. Quem trabalha 10 dias, 3 horas por dia, trabalha 30 horas, é isso? Então, perceba, o examinador não precisaria ter dado essa informação. Olha, durante 10 dias trabalharam 3 horas por dia. Ele já poderia ter dito, olha, trabalharam 30 horas, arrecadaram durante 30 horas, nessa primeira fase. Na segunda fase, eles ficaram 20 dias trabalhando 4 horas por dia, ou seja, arrecadaram durante 80 horas. Já vou juntar esses dois dados e reescrever o problema. Eu vou escrever aqui 20 alunos numa arrecadação que durou 30 horas. Aqui eu vou escrever 50 alunos numa arrecadação que durou 80 horas. Até aqui tudo bem, né? É isso? Qual foi o grande lance que o Enem utilizou? Por que eu fiz esse barulho? Não sei também. É porque é cruel o que ele fez. Se eu colocar aqui 12 quilogramas por dia, eu estarei esquecendo do seguinte. Esse 10 dias serve tanto para horas por dia, quanto para quilogramas por dia. Quê? O Enem poderia ter dito assim, ó, 20 alunos arrecadaram durante 10 dias 3 horas por dia de arrecadação, e durante esses 10 dias eles arrecadaram 12 quilogramas por dia. Ora, quem durante 10 dias arrecada 12 quilogramas por dia, arrecada nesses 10 dias 120 quilogramas de alimento. Tudo bem? Então eu já vou juntar esses 12 quilogramas por dia durante 10 dias, transformando em 120 quilogramas de alimento.
Por que eu estou fazendo isso? Você já vai ver já já. Eu vou resolver do jeito contextualizado, eu vou juntando os dados, e depois eu vou te mostrar a regra prática. Se eu aplicar a regra prática aqui, ela não vai funcionar. Se eu aplicar a regra prática aqui, ela vai funcionar. Tá? Espera. Agora esse X. O que é esse X? Esse X são quilogramas por dia. Ok? Ele imita essa unidade aqui, quilogramas por dia. Só que eu transformei esse 12 kg por dia. Isso aqui não é mais 12, isso aqui é 10 dias vezes 12 kg por dia, dando 120 kg. Então, se eu quiser utilizar essa unidade não tem a ver com o X. Então, eu vou trocar essa letrinha. Eu vou colocar aqui qualquer coisa menos o X. Ok? Tudo bem? Eu mudei a unidade dessa fileira aqui. Eu tiro quilogramas por dia, coloco quilogramas aqui. Se você quiser, você pode até usar o X medido em quilogramas, tá bom? Mas eu não quero confundir essa letra com essa letra aqui. Tranquilo? Beleza? Então tá. Agora vamos lá. Depois eu comento um pouquinho mais sobre esse Q e esse X. Fica tranquilo. Eu tenho 20 alunos que trabalharam 30 horas e recolheram 120 kg de alimento. Agora, eu vou fazer uma junção de dados que é muito importante. Você vai poder fazer essa junção de dados em todas as situações que você tiver coisas acontecendo em função do tempo. Ou seja, em todas as situações onde você tiver uma velocidade de algum acontecimento. Nesse caso, é arrecadação. Eu tenho 120 kg em 30 horas. Olha que interessante. Puxa para cá. Estes 20 alunos, eles arrecadaram a uma taxa de 120 quilogramas a cada 30 horas. Ou seja, ó, eu já vou dar até uma simplificada, ó. Eles arrecadaram a uma velocidade de 4 quilogramas de alimento por hora. Essa velocidade de arrecadação, repito, você pode transportar para qualquer acontecimento. E existem máquinas produzindo tantas toneladas por dia. E existem pintores pintando tantos metros quadrados por dia. Existem pedreiros, colocando ladrilhos, tantas quadras por dia. Ok? Então, perceba que esse é também um conceito que você pode aplicar em outras situações, tá? Então, fica com isso sempre, ok? Grava essa ideia. Isso aqui é velocidade de arrecadação. E da mesma forma, esses outros 50 alunos, eles também vão ter uma velocidade de arrecadação. Só que a velocidade, ela vai estar Q sobre 80. Aí que vai aparecer a minha incógnita, tá bom? Então isso aqui é Q sobre 80, o quê, gente? Quilogramas por hora. E agora eu tenho uma regra de 3 simples aparecendo aqui. E você vai sacar na hora. Eu tenho uma certa quantidade de alunos que tem essa velocidade de arrecadação. Eu aumento a quantidade de alunos e o que você acha que vai acontecer com a velocidade de arrecadação? Vai aumentar também, não vai? É isso? Então, ó, a velocidade de arrecadação vai aumentar. Tem uma regra de 3 simples. O que eu posso fazer? Multiplicar em cruz e mandar bala. Chegar no resultado do Q. Ok? Beleza? Então, ó, eu terei aqui 20 vezes o Q sobre 80 igual 50 vezes... Já vou escrever 4 ao invés de 120 sobre 30, tá? 50 vezes 4. Olha que bonitinho. Esse 20 sobre 80, eu já corto. Aqui eu jogo 4 multiplicando. 4 vezes 200, que é o 50 vezes 4, que é 200. 4 vezes 200, isso aqui vai dar 800 quilogramas. Tá aqui uma parte da resposta, tá certo? Tá aqui, ó, o 800 quilogramas é uma parte da resposta. A outra parte da resposta tá aqui.
120 quilogramas. Eu já tinha calculado o total de arrecadação, ou o total arrecadado na primeira fase. Olha que legal! Então eu tenho 120 quilogramas na primeira fase, 800 quilogramas na segunda fase, dando um total de 920 quilogramas, que é a alternativa correta. Ou a alternativa correta vai marcar 920 quilogramas. Tudo bem? Beleza? O que a gente fez? A gente precisou dar uma mexidinha nesses dados. Para quê? Para que nós pudéssemos efetivamente concentrar dado junto com dado, e chegar na resposta, tá? Na verdade, estou comentando isso só para você ficar pensando. E agora eu vou tentar usar a regra de 3 a partir de uma regra, tá? Eu vou tentar resolver usando aquela regra prática que a gente conheceu em aulas passadas. Vamos tentar? Na verdade, eu vou dar uma rascunhada aqui para você ver que não dá certo, tá? Então, olha só. Imagine você pegar essa questão logo de cara com esses dados e tentar usar a regra prática. Lembra da regra prática? Ela é assim, ó. Você coloca um traço de fração, onde você tem a incógnita, igual, e daí você coloca um traço de fração em todo o restante. Tá aqui. Certo? E daí você vai comparando como que essa incógnita se refere ou como que ela se comporta em relação aos dados que estão ali. Da seguinte forma, ó, isso aqui são quilogramas por dia de arrecadação. Ok. Aqui eu tenho alunos. Quanto mais alunos, mais quilogramas por dia de arrecadação, ok? Então, aumentando a quantidade de alunos, eu aumento a arrecadação em quilogramas por dia. Perfeito. Então, os dois são grandezas diretamente proporcionais, deixa os alunos do jeito que estão aqui, tá certo? Se fossem inversamente proporcionais, eu trocaria, o 20 viria para baixo e o 50 para cima, tá? Então, perfeito. Aqui, ó, horas por dia e quilogramas por dia arrecadados. Quanto mais horas por dia você arrecadar, mais quilogramas por dia você vai arrecadar. Ok? Ou quanto mais horas por dia você trabalhar, mais você arrecada por dia. Fato, né? Então, essas grandezas também são diretamente proporcionais. Esses caras vão ficar do jeito que estão, 3 em cima e 4 embaixo, né? Porque, ó, se aqui cresce, aqui também cresce. Perfeito. Até agora não tem problema nenhum. O problema é o seguinte. Pensa em quantidade de dias e quilogramas por dia arrecadados. Se eu aumentar a quantidade de dias trabalhados, o que acontece com a quantidade que eu arrecado por dia? Ela se mantém constante. Se eu arrecadar durante 10 dias, quanto que eu vou arrecadar em quilogramas por dia? 12. Se eu arrecadar durante 20 dias, quanto que eu vou arrecadar em relação a quilogramas por dia? 12. O total arrecadado vai aumentar, mas a quantidade por dia se mantém constante. Então, essas duas grandezas, quilogramas por dia e dias, não são nem direta e nem inversamente proporcionais. Pelo contrário, eu posso variar uma delas e a outra se mantém constante. Então tira. Não, não posso tirar. Esses dias estão impactando aqui no processo, ok? Então você precisa fazer o seguinte, você precisa usar esses 10 dias aqui para que isso se torne quantidade total e não quantidade diária. É bem sutil isso que o Enem fez. A regra de 3, ou melhor, a regra prática não funciona aqui em cima. Você precisa começar a usar a regra prática aqui. Aqui ela funciona. Quer ver? Ó, se você colocar aqui um traço de fração, outro traço de fração, vamos lá. Quilogramas arrecadados. Quanto mais alunos, mais quilogramas arrecadados? Sim, mantém do jeito que está. Quantidade arrecadada e horas de arrecadação. Quanto mais horas você vai arrecadando, mais você arrecada no total? Sim, diretamente proporcional, mantém do jeito que está. Tá certo? Então, ó, a quantidade total arrecadada é
diretamente proporcional à quantidade de alunos. A quantidade total arrecadada é diretamente proporcional às horas que você fica arrecadando. Mantém o 20 aqui, 50 aqui, 30 aqui, 80 aqui, multiplica um pelo outro e pronto. Resolve. Tá? Tudo bem? Então você precisa primeiro ajeitar os dados para que você possa depois resolver. Tudo bem? Entendeu? Essa é uma tendência dos vestibulares atuais. Não mostrar uma regra de 3 que pura e simplesmente se resolve através de uma colocação de dados numa regra prática, mas sim o estudante precisa mostrar para o examinador que ele entendeu como é que essas conexões foram feitas e como é que elas devem ser refeitas para que você faça a questão. Tá? E se ainda surgiu uma última dificuldade em relação a esse quilogramas por dia, e esse X, e a esse quilogramas, e esse Q, lembre-se que sempre que eu trabalho aqui com uma certa unidade, a letrinha que eu vou colocar aqui, ela vai copiar essa unidade. Então esse X aqui, ele é um X em quilogramas por dia. O que é esse Q? Esse Q, ó, eu peguei o 10 e multipliquei pelo 12, virou 120. Eu tenho que pegar esse x e multiplicar pelo 20. Então, esse Q é 20x. Ok? Então, se você quisesse, você poderia colocar 20x aqui. Porque eu coloquei 10 vezes 12 aqui. Então, se você colocasse 20 vezes x aqui, você ia achar a quantidade que você arrecadou por dia. Ok? Beleza? Tudo bem? Só que como ele queria a quantidade total, então eu optei por não colocar o 20 vezes x aqui. Troquei de letrinha e coloquei o quê? O quê, Vitor? É, o quê? Olha, parabéns por você ter ficado até agora acompanhando essa resolução e fique certo que todas as questões de regra de 3 compostas, elas são contextualizadas e você vai pegar essa contextualização toda e poder juntar os dados. E principalmente lembre-se do que eu falei aqui, da velocidade de arrecadação que pode ser transportada como uma velocidade de qualquer coisa. Ai, que legal, que legal. Ó, eu gostaria de saber como é que você está se sentindo em relação a isso. Coloca lá nos comentários, por favor, me diz se você gostou, tá? Porque essa resolução é muito poderosa. Beleza? Até engasguei. Acho que é emoção. Bons estudos e até a próxima!